Oi, gente, tudo bem com vocês? Todo mundo ligado aqui nesse Joga Junto, uma edição extraordinária, porque temos um convidado muito especial. E já vou chamar para a nossa conversa a nossa parceira, a minha comentarista, Juliane Santos, e já o nosso convidado super especial que está entrando aqui com a gente, o técnico do Corinthians, Lucas Piscinato. E olha, gente, ele está fazendo a gentileza de nos atender lá de Assunção, no Paraguai. Lucas Piscinato, chega aí com a gente para a gente conversar um pouquinho sobre esse Corinthians. Corinthians que chega à final da Libertadores, aliás, as brabas vêm arrebentando há muito tempo, vem de um título brasileiro e agora mais uma final de Libertadores. Tudo bem, Piscinato? Obrigada por estar aqui com a gente. E queria que você começasse falando, né, sobre essa campanha do Corinthians que começou, engatou aí na Libertadores e agora vocês têm uma final contra o Santa Fé da Colômbia, um jogo difícil, mas em busca de mais um título. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Bom, boa tarde. Prazer estar falando com vocês. Bom, o caminho que a gente percorreu até aqui, um caminho bem complicado, como a gente sabia que seria. Libertadores tem sempre uma conotação de uma competição muito forte, mental, fisicamente, né? Uma competição que gera um esgotamento muito grande em todo mundo. Mas fico muito contente da gente ter atingido os nossos objetivos até aqui, passando de fase a fase, conquistando, obviamente, os nossos espaços aqui dentro da competição, e agora a gente espera poder fazer uma grande partida no sábado, merecer esse título e sair com uma grande vitória, porque o grupo merece por tudo que vem fazendo na temporada. Legal, Piscinato, mais uma vez obrigada, né, por ter nos atendido diretamente aí de Assunção, no Paraguai, aqui no Joga Junto. Bom, minha pergunta vai nisso que a Lu já até mesmo iniciou, sobre essa grande campanha que vocês fizeram nesse tiro curto, um campeonato que exige bem, como você disse, mentalmente, fisicamente. Teve aquele jogo truncado que foi a estreia diante do Boca Juniors. Foi um jogo ali, tem a questão até mesmo da ansiedade, o nervosismo, mas depois foi aquele Corinthians que a gente conhece muito bem, que consegue se desvencilhar, até mesmo de um jogo amarrado, como o Boca fez na estreia. Fala pra gente como você trabalhou, né? Um plantel que é bem vasto, tem jogadoras veteranas como a própria Zanotti, que é o destaque até então dessa Libertadores, com vocês, com o Corinthians, e tem a questão das jogadoras que brilharam bastante no Campeonato Brasileiro. A Carol Nogueira, que entrou bastante no Campeonato Brasileiro, foi utilizado agora na Libertadores. A baixa da Vicky, infelizmente, mas é um plantel onde você consegue condicionar bem as veteranas com as mais jovens, né? Como você vem trabalhando nisso agora na Libertadores, que é uma veterana que vem puxando essa fila, né, que é a Gabi Zanotti. Olha, a gente veio de uma competição muito forte, que foi o Campeonato Brasileiro, uma competição longa, desgastante mentalmente, né? Muitos clássicos na fase final, e sem descansar. A gente teve uma semana aí para se preparar para vir para uma Libertadores, com jogos, né? Tendo partidas do Campeonato Paulista no meio disso. Então tem sido um momento muito desgastante mentalmente para todo mundo, mas um momento também que gera uma riqueza e uma união do grupo, uma força muito grande desse grupo que sabe muito bem o que quer na temporada, sabe muito bem o que quer, o que vai buscar, e acho que a gente chegou com essa mentalidade para jogar, né, desde o primeiro jogo a Libertadores. A gente não fez uma boa estreia, um adversário difícil, um adversário que o Corinthians nunca tinha vencido, um adversário que fez final de Libertadores há 2 anos, que já eliminou o Corinthians em uma Libertadores. Então a gente acabou não fazendo uma grande partida, adaptação ao campo, adaptação ao clima aqui, que é diferente, um dia onde as coisas não aconteceram positivamente para a gente, mas acho que a gente soube crescer durante a competição e galgando o nosso espaço, passar pela primeira fase e depois chegar no mata-mata, onde a gente vem crescendo. São duas grandes equipes que a gente enfrentou, tanto o Olímpia quanto o próprio Boca na semifinal, e a equipe tem correspondido muito bem. Fico feliz da gente chegar em mais uma final, né, com a equipe do Corinthians, usando muito da profundidade do elenco, como você disse, né? São atletas experientes, atletas com uma bagagem muito forte, com uma vivência muito grande, e fico muito contente de atletas estarem dando a volta por cima no seu próprio ano, né? A própria Zanotti jogou muito pouco durante a temporada,
acabou ficando muito fora por conta das lesões, e agora poder, né, fechar uma temporada do jeito que ela está fechando, fechar uma Libertadores da maneira como ela está fazendo. A própria Carol Nogueira, como você citou, na mesma situação, ela começa o ano com uma lesão que afasta ela de 1 ou 2 meses de treino, recupera o seu espaço, trabalha muito para conseguir buscar e galgar alguma vaga dentro da equipe, e tem nos ajudado muito quando entra. E o grupo como um todo está muito pronto para esse momento de fechamento de temporada. A gente tem definição de mais 2 competições, tanto a Libertadores quanto a Paulista. Eu tenho certeza que a gente vai fazer o nosso melhor para que a gente possa fechar com chave de ouro a temporada de 2024. Piscinato, você falou sobre a Zanotti, queria te perguntar justamente sobre ela, porque ela vem sendo aí um dos grandes destaques, falando, né, de desempenho individual aí do Corinthians, brigando pela artilharia, trabalhando muito bem coletivamente também na participação dela nas partidas, e é uma jogadora que a gente não precisa nem dizer como ela é uma referência técnica e também de liderança para o Corinthians. Mas como você mesmo disse, teve um ano muito difícil, com muitas lesões, ficou fora boa parte da temporada, voltou ali bem agora, já na reta final da temporada. E eu queria te perguntar como que foi esse processo de recuperação dela, tanto do ponto de vista técnico e físico, já que não é uma jogadora tão jovem, né? Já tem essa questão, ela é mais experiente, essa questão da idade também acaba pesando um pouco, mas especialmente mentalmente, né? Porque a gente sabe como a atleta quer estar em campo, como é difícil ficar fora. Então, como foi esse trabalho de vocês com ela para essa recuperação? Olha, a Zanotti, ela vem de 2 temporadas onde as lesões têm atrapalhado, né, o dia a dia e a condição dela para que ela esteja na melhor forma para poder atuar. Ela começou o ano jogando na Supercopa, foi muito importante para a gente naquele momento. Acho que a gente não teria tido a primeira taça na temporada se a Zanotti não tivesse a participação que ela teve na Supercopa. Acabou que dentro da própria Supercopa ela teve uma canelite, e isso acabou retirando ela dos treinos, uma condição que é uma lesão muito chata, porque você precisa de tempo para que tenha a recuperação. Ela retornou, no primeiro treino que ela retornou dessa lesão chata, que é a canelite, ela teve uma torção muito forte no tornozelo, uma trombada, num lance casual, que atirou mais um mês dos campos, mas ela é uma atleta que, mesmo tendo todas essas situações nessas últimas 2 temporadas, né, porque a temporada passada também foi uma temporada que acabou tirando ela bastante do campo, ela é uma atleta que se prepara muito, uma das, se não for a mais profissional do grupo, no sentido de se cuidar, de buscar tratamento, de buscar um segundo, terceiro período para se preparar, e a gente sabia que se ela estivesse em condições clínicas para poder vir para cá, ela com certeza nos ajudaria, como tem nos ajudado. Acho que, obviamente, nesse momento da carreira, com a idade que ela tem, com a experiência que ela tem nos ajudado num posicionamento diferente que ela ajudava anteriormente, então um pouco mais perto do gol, uma atleta que conhece muito bem a área, e ela tem feito uma grande Libertadores, na minha opinião, concorre aí uma das melhores da competição, e a gente espera que nessa final ela também possa fazer mais um grande jogo e nos ajudar a levar mais essa taça da Libertadores para o Brasil. Piscinato, a gente sabe a importância que a Libertadores tem, né? Acho que todo mundo que chega na final do Brasileiro, que ganha o Brasileiro, quer disputar essa competição. Tem uma premiação também mais robusta, o que, claro, também é importante, mas a gente tem observado muitos problemas na questão da organização da Conmebol da competição, né? A gente viu, inclusive, uma manifestação da própria Gabi Zanotti sobre o ônibus que a equipe do Corinthians estava se deslocando, usando, né, para transporte. Um ônibus realmente de condições precárias, os bancos rasgados, não tinha ar-condicionado, enfim, o que é um absurdo para uma equipe profissional ter que se submeter a isso. Eu queria te perguntar como você tem visto essa questão da organização, que não envolve só essa estrutura física, mas também arbitragens polêmicas, essa situação de muitos jogos em poucos dias. Como que você avalia essa organização da Libertadores aí no Paraguai? E também que comentasse essa situação do ônibus, que é realmente lamentável que vocês tenham que passar por uma situação como essa. Eu acho que a Conmebol ela já começou com um descaso na sua própria competição desde o início, na mudança de sede, né? A sede era para ser no Uruguai, de repente mudou, um mês faltando para começar a Libertadores para o Paraguai. Acho que o formato da competição é algo que muita gente já vem falando, né? Debatendo sobre já um formato já
que não atende às necessidades do futebol feminino, um formato que acaba colocando a gente numa condição muito desgastante de muitos jogos em pouco tempo e acaba desprestigiando, de repente, grandes públicos que seriam viáveis em uma competição mais longa, de ida e volta, como é a característica da Libertadores no masculino. E é incrível quanto a Conmebol ela tem esse perfil de descaso em relação a uma própria competição dela, que ela poderia talvez estar lucrando, estar tirando o máximo dela, e ela acaba escondendo, né? A gente está jogando no Paraguai e muito pouca gente sabe dentro do próprio Paraguai que a competição está acontecendo. Colocou em campos muito ruins, e não é só nem pela qualidade do campo, mas a quantidade de jogos nos campos, né? Então, em campo recebendo 15 a 16 jogos na primeira fase, não vai sustentar a rotina de jogo, né? E, óbvio, dentro da própria organização, alguns erros muito claros, né? Essa questão do ônibus é uma questão que é inadmissível. A partir do momento que a gente diminuiu de 16 times para 8, onde, em tese, você teria menos equipes para cuidar, né? Porque 8 equipes foram embora e foram eliminadas, a gente recebeu um ônibus pior do que a gente estava tendo do dia a dia, sem condição nenhuma, com a qualidade totalmente abaixo do que a gente vinha tendo, sem critério nenhum do porquê que tinha mudado o ônibus, e uma qualidade que é inadmissível para uma equipe profissional, para equipes profissionais que estão aqui brigando e trabalhando muito para buscar o que cada uma quer dentro da competição. Então, eu sinto que a Conmebol ela trata a sua própria competição com muito descaso, que para mim não faz sentido nenhum, porque se ela tratasse com o mesmo carinho que ela trata outras competições, com certeza ela atingiria um sucesso muito grande, porque cada vez mais a gente tem sentido do público em geral uma vontade de consumir, uma vontade de presenciar o futebol feminino e disputar uma Libertadores com jogos de ida e volta, com um espaçamento maior entre as partidas, para que as equipes pudessem se preparar. Com certeza faria muita diferença. A gente vai jogar uma final de Libertadores tendo jogado 5 jogos nos últimos 13 dias, então é cruel, o espetáculo vai ser pior, né? O jogo vai ser pior, porque os dois times vão estar naturalmente no segundo tempo muito cansados, mas é a realidade que a gente vive aqui. Acho que as confederações, não só Conmebol, mas CBF, Federação, entraram num ritmo de querer aumentar as premiações das competições, né? No intuito de que isso é só a resolução do problema. E eu acho que às vezes vale mais a pena a premiação ser menor, mas você dá uma estrutura melhor para as equipes do que você tentar vender o peixe de que você está dando uma premiação milionária, como é o caso, mas que você dá uma condição para trabalhar para as equipes muito ruim, muito desgastante. Então, são coisas que a gente conversa aqui, conversa com a Conmebol, mas que naturalmente a Conmebol não tem um grande descaso em relação ao futebol feminino, principalmente a Libertadores. Então, a gente fica de mãos um pouco atadas e com a expectativa de que, de repente, algo mude para as próximas temporadas, porque seguir nesse panorama é uma condição muito ruim para uma competição que poderia ser muito diferente. Piscinato, é lamentável, realmente, e como você acabou de destacar, eu também concordo, a premiação ela não condiz o que é a competição, né? Então, isso aí fica muito evidente e explícito, porque você acaba maquiando muito o seu produto, né? E a Conmebol vem fazendo isso através de uma boa premiação. Então, precisa de uma estrutura, como você falou, é muito triste, né? Ainda bem que a Gabi Zanotti, uma jogadora com galardão que ela tem, fez aquele vídeo, porque tem que fazer mesmo para ver que muitas das vezes aquilo que a gente vê na TV, para os próprios torcedores e etc., não é aquilo que realmente acontece nos bastidores. E a gente sabe que o futebol feminino vem crescendo, a modalidade vem ganhando ainda mais protagonismo, mas algumas coisas ficam a desejar, como você bem destacou. Já projetando essa final contra o Santa Fé, a Lu falou sobre arbitragem, vai ter o VAR, e agora nessa reta final. E a gente viu, né, alguns jogos que essa ferramenta ela estava faltando, precisava de um VAR para um lance mais agudo. Como você vê essa questão da arbitragem hoje, não só também na Conmebol, a gente sabe que também tem, enfim, no Campeonato Brasileiro, no Paulista, o VAR, a questão de ser somente projetado para a reta final
tem lances muito agudos que a gente vê durante a fase de grupos na Conmebol Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, Paulista, que a ferramenta deveria ser utilizada. A gente lamenta obviamente, não ter essa ferramenta para as primeiras fases, né? Hoje no futebol mundial é algo que acho que qualquer competição grande você tem o auxílio do VAR para ajudar a arbitragem. A gente lamenta que seja só na reta final. Acho que se o VAR tivesse ativo na primeira fase, provavelmente até a Ferroviária estivesse na competição ainda, porque acho que o pênalti que eliminou a Ferroviária foi um pênalti bem questionável, né? Então, alguns lances que foram fundamentais para que algumas equipes, de repente, dessem um passo à frente, não estariam. E a arbitragem aqui, além de muito tendenciosa, é uma arbitragem muito pouco qualificada, né? Isso que é o pior. Acho que o quadro de árbitros que vieram para essa Conmebol Libertadores são uma arbitragem muito abaixo do nível do que a competição solicita. Então, uma arbitragem muito conivente com as equipes que querem queimar tempo, que querem, de repente, fazer uma cera, que não estão querendo praticar, não estão querendo jogar o jogo, e acaba que, no final das contas, os tempos adicionais são muito pequenos, além, obviamente, da interpretação do que é o jogo, do que é uma falta, do que é um lance de duelo, né? Tem sido um desafio, né? A gente tem falado diariamente com as atletas em relação a isso, sobre o quanto vai ser uma arbitragem que sempre vai tentar o lado Robin Hood, né, de tentar valorizar para a equipe mais azarão tentar vencer ou chegar mais longe, e a gente tem que passar por cima disso. Muita tranquilidade, sabendo que a gente não pode controlar as decisões de arbitragem, o que a gente pode controlar as nossas decisões dentro do campo, é o que a gente vai fazer, e a gente precisa passar por isso da melhor forma possível. Eu tenho certeza que a gente, na final, vai fazer um jogo bem consciente das nossas ações e vai sair classificado, vai sair com a taça. Piscinato, ainda sobre essa questão da organização e todas as questões que você apontou, a gente viu que o presidente Augusto Melo esteve presente no jogo contra o Boca Juniors, ou também o executivo de futebol Fabinho Soldado. Houve uma conversa com a Conmebol, uma reclamação formal sobre essas questões, para que isso fosse resolvido da melhor parte? Você sabe dizer como ficou essa questão política diante desses problemas que vocês têm enfrentado? Houve sim, né, o presidente, Fabinho, a Iris, né, a nossa diretoria, tem a todo momento colocado os pontos que a gente acha inadmissível e inegociável no sentido da organização. A Conmebol, ela, em alguns momentos, ela se finge, né, que não está vendo, que ela vende que a competição dela é de uma outra característica do que ela meio que se finge de cega, surda e muda, né, no sentido de não estar olhando, não estou vendo e não estou escutando. Mas a gente fez uma reclamação, a gente, obviamente, tem passado todas essas questões para frente, e esperamos que para as próximas Libertadores, ou, obviamente, no futuro próximo, a gente consiga ter uma competição um pouco mais organizada, com melhores arbitragens, com melhores campos, com uma melhor estrutura, para que a gente possa fazer o nosso, que é jogar futebol, que é fazer o que a gente sabe. Piscinato, para a gente ir chegando aí já para o fim aqui da nossa entrevista, e de fato a gente espera que essa questão da organização melhore, porque é um absurdo, né, essa estrutura que vocês estão enfrentando aí. Eu queria pensar na sua trajetória aqui no Corinthians. Você assumiu uma missão que não era fácil, você já falou sobre isso, né, substituir o Arthur Elias depois de toda a trajetória dele, dos títulos conquistados. Seria difícil até para o Guardiola, você chegou a comentar isso, né, seria uma pressão muito grande. E você, ainda que com algumas dificuldades, jogadoras que saíram, a própria diretoria que mudou, a gente sabe todas as dificuldades que você enfrentou também, você vem passando por tudo isso, conquistou um título, está na final de mais um. Então, agora passada aí essa temporada, final dessa temporada, eu queria te perguntar se em algum momento uma crítica além do tom, algo te abalou nesse período em que você acabou sofrendo críticas, né, por conta dessa transição na gestão do time do Corinthians, e se você sente que já superou essa fase, se o time já se encontra de uma maneira da forma que você gostaria, em que pese todas as dificuldades que você teve ao longo dessa temporada. Olha, primeiro, em relação a críticas, isso é uma coisa que não me afeta, não me atinge. Quando tomei a decisão de vir para cá, sabia que
que a comparação seria inevitável com o trabalho anterior, que é um trabalho multivencedor e que marcou a história dentro do Corinthians, e sabia que qualquer pessoa que viesse para cá seria criticado e vai continuar sendo criticado, mesmo se eu vencer os 4 títulos na temporada, eu vou continuar sendo criticado e tá tudo bem. Acho que o torcedor, ele tem todo o direito, né, no passional dele de querer que o time volte a jogar ou jogue de uma maneira como já jogou no passado, ou atinja, né, as expectativas que são sempre muito altas. Então, né, nessa situação, eu sou muito tranquilo, respeito muito a opinião de todo mundo, a opinião do torcedor, a opinião de jornalistas em relação ao meu trabalho. Ninguém sabe o meu dia a dia, ninguém sabe o dia a dia da equipe, ninguém vê o dia a dia do que a gente está vivendo. O que mais me importa é que o grupo de pessoas, staff e comissão técnica estejam acreditando no trabalho, que é o que está acontecendo, e a gente tem, obviamente, indo em direção ao que a gente almeja, que é ser campeão de todas as competições. A gente sabe que a gente tem ainda bons passos pela frente, mas a gente tem trabalhado muito nesse sentido. E eu acho que, no final das contas, o que importa é quem está aqui no dia a dia e quem está acreditando. Quem tem mensagens positivas a gente recebe, quem tem mensagens negativas a gente também recebe com o mesmo carinho, porque a gente está aqui trabalhando em prol daquilo que a gente quer, que é colocar o Corinthians à frente de tudo, que o Corinthians busque ser campeão. Em relação à equipe, a equipe, naturalmente, ela é um organismo vivo, né? Ela vai estar sempre precisando melhorar, a gente vai estar sempre buscando aperfeiçoar, a gente nunca vai estar parado e estagnado, achando que, poxa, atingimos o ápice nesse momento. Mesmo em vitórias muito boas, eu acho que a gente tem coisas ruins e a gente precisa evoluir. Em derrotas doloridas, a gente tem coisas boas, e faz parte do processo, né, de crescimento e amadurecimento. Acho que é uma equipe muito experiente, de atletas muito qualificadas, que durante toda a temporada, mesmo passando por oscilações naturais de um clube de futebol, tem atingido as expectativas do que a gente colocou como plano no início da temporada. E acredito que fechar esse ano com os 2 títulos que estão à nossa frente, que a gente tem condição de buscar, vai ser mais um reforço para tudo que a gente trabalhou durante a temporada e buscou no início. Tem sido um desafio muito grande, mas tem sido um desafio muito positivo para mim e para todo mundo que está envolvido no Corinthians esse ano. Muito bom. Ju, para a gente encerrar. A projeção, né? Como está sendo essa projeção já para essa grande final? Dá aquele pequeno spoiler para a gente aqui no Joga Junto, como vai sair essa equipe, se vai ter alguma modificação contra o Santa Fé. O planejamento já está engatilhado, né, professor? A gente, né, naturalmente trabalhou em cima das 2 possibilidades. Ontem, com o jogo, com a decisão da outra semifinal, a gente consegue agora direcionar o trabalho para outra finalista, que é o Santa Fé, que é uma grande equipe, uma equipe que gosta de jogar também. Acho que vai ser um grande jogo nesse sentido. Algumas equipes aqui acabam abdicando de jogar e só jogam em transição. Eu acho que o Santa Fé é uma equipe que gosta também de jogar com a bola, então acho que vai ser um jogo um pouco mais aberto nesse sentido. E a gente tem feito um dia a dia para tentar recuperar todo mundo e que todo mundo esteja à disposição para que a gente possa tomar a melhor decisão no plano de jogo, mas a gente ainda tem algumas boas horas aí pela frente para que a gente possa tomar decisões e trabalhar no que vai começar a equipe. Mas independente de quem começa, a gente fala muito sobre isso todos os dias, né? A gente sabe que uma competição dessa a gente vai precisar do grupo todo, de quem entra, de quem começa jogando, quem entra no segundo tempo. Para decidir uma competição desse tamanho, a gente precisa do grupo de todas as atletas. Eu tenho certeza que quem começar e quem vier do banco vai fazer a diferença para a gente ser campeão. Muito bem, chegamos ao fim dessa edição especial do Joga Junto. Queria agradecer demais a presença do Lucas Piscinato. Piscinato, muito obrigada. Sei quanto a rotina aí tem sido desgastante com esse número de jogos em poucos dias, ainda mais numa competição tão grande. Muito boa sorte para vocês nessa final contra o Santa Fé. O Corinthians representa o Brasil nessa Libertadores. Então, muito obrigada por nos atender e boa sorte. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Qual?